Boa tarde a todos, agradecemos a todos pela presença e convido a nós todos a fazermos um exercício, não só aqui na Casa Espírita, mas um exercício constante de nutrirmos nossos pensamentos e nossos sentimentos com ideias, com imagens, com ações orientadas à paz, à pacificação, à harmonia, ao perdão, ao auto-perdão, a valores nobres, que é realmente um exercício. Quanto mais nós exercitarmos isso nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos atos, nossas palavras, melhor será a atmosfera íntima, melhor será o ambiente à nossa volta e melhor nós nos sintonizaremos com a espiritualidade superior, a qual sempre nos traz boas inspirações e energias. Mas quanto mais elevada estiver a nossa vibração, melhor nós vamos captar essas boas inspirações e boas energias. Então aproveitemos bastante esse encontro de hoje, vamos dar um tempo nas nossas preocupações do dia a dia e vamos ficar aqui de corpo e alma. Aproveitar e fazer umas reflexões sobre o que nós transmitimos de mensagem, todos nós. Que nós podemos pensar, eu estou chegando aqui na Casa Espírita, né, pela primeira vez, estou na segunda semana, mas o nosso amigo André Luiz, um espírito que trouxe uma série de livros muito importantes através da mediunidade de Chico Xavier, no livro aqui Agenda Cristã, no seu capítulo 18, ele nos lembra que se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe a saciedade o que fazer. Então, independente da nossa questão de tempo que nós tenhamos de estudo espírita ou de qualquer outra religião, independente do nosso nível cultural, eu não terminei nem o nível fundamental ainda, eu tenho pós-doutorado, independente disso, todos os dias da nossa vida, nós somos desafiados a nos manifestarmos, a darmos uma opinião, a falarmos a respeito de algo ou de alguém. Aquilo que nós transmitirmos de mensagem pode fazer uma diferença imensa na vida de muitas pessoas. A gente não faz ideia da influência que nós temos sobre o nosso semelhante. Então, se nós transmitirmos uma mensagem de fé, de ânimo, de esclarecimento, nós podemos salvar uma vida, inclusive a nossa própria vida, né? Então, vamos falar sobre o que nós transmitimos, com um foco em relação à internet, mas jamais nos limitando a ela. Então nós vamos falar hoje sobre a correlação entre esses 2 recursos, né, que Deus nos trouxe para o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, se naturalmente bem utilizados. Espiritismo e internet. Espiritismo, né? O que é? Em essência, é um conjunto de princípios e de leis trazidos por espíritos de grande elevação moral e intelectual sob o amparo do nosso Mestre Jesus, ensinos esses que estão contidos nas obras organizadas ou codificadas por Allan Kardec, começando pelo Livro dos Espíritos, né? Esse é o Espiritismo, ou doutrina espírita. E a internet, o que é? Vamos tentar fazer uma visualização dela, né? Essa imagem aqui é de um projeto de um grupo de profissionais da ciência da computação chamado Projeto OPTE, OPTE. E nesse projeto, que iniciou há uns 10 anos atrás, um grupo de cientistas da computação buscou mapear milhões de endereços de máquinas ligadas à internet, a essa rede de computadores, e tentou apresentá-lo de uma forma gráfica, quer dizer, um projeto científico e artístico, né? Cada uma dessas linhas aqui representa um determinado continente, dependendo da cor. E está mostrando ali as conexões entre elas. Só essa imagem aqui mostra mais de 50 milhões de conexões. Então é isso que nós temos uma noção do que possa ser a internet, tentando visualizá-la. Uma verdadeira rede, uma teia que interconecta máquinas, e não só computadores, né? Hoje em dia tem telefone ligado à internet, até televisão, aparelhos eletrodomésticos ligados à internet. Uma rede que interconecta equipamentos de um modo geral. Então essa é uma tentativa de nós visualizarmos o que é essa teia que é a internet, né? Até a maioria dos endereços de um determinado serviço que a internet tem começam por www. Essa sigla em inglês significa de fato teia mundial, ou literalmente teia de amplitude mundial. Isso é o que significa essa sigla, né? www. O que é então a internet? Como podemos defini-la de uma maneira simples e direta? É um sistema global de redes interconectadas de computadores e vários outros equipamentos. Como nós falamos, né? Tem celular, tem diversos aparelhos hoje ligados à internet. Ela é chamada de uma rede de redes, conectadas por tecnologias como sem fio, como por exemplo um celular, e eletrônicas ou ópticas, né? Fibra óptica ou outras tecnologias eletrônicas.
A internet, os primeiros protocolos para comunicação de máquinas começaram na década de 1960, quer dizer, faz 50 anos que a internet começou a se estruturar. Não ainda como internet, tinha outros nomes, né? Mas já tem 50 anos que essa tecnologia começou a adiantar. Não é algo tão novo assim, né? Houve uma série de avanços durante as décadas de 1970 e 1980. No final da década de 80, ela já estava começando a se estruturar mais. E houve, sem dúvida, um grande crescimento e impacto na cultura do mundo a partir dos anos 1990, quando a internet saiu do ambiente acadêmico ou de alguns ambientes profissionais e passou a ter acesso público, né? Aqui no Brasil começou a estourar lá pelo ano de 1995, 96, mais ou menos, né? Eu acesso a internet desde a época da faculdade, quer dizer, faz uns 21 anos que eu acesso, e é muito difícil eu não fazer algum trabalho de pesquisa ou para a faculdade ou trabalho profissional sem consultá-la, né? Ela é uma fonte de informação bastante útil, usada com responsabilidade, é claro, né? Como toda ferramenta. Vamos pensar numa ferramenta simples, uma faca. Todos os dias, milhões de facas são utilizadas no mundo para preparar alimentos. Um uso nobre, um uso extremamente positivo da faca, mas também pode ser utilizada como uma arma. O problema é da faca? Não, o problema é do uso da ferramenta, né? Mesma situação com a internet. Ela nos disponibiliza muitos dados e muitas informações. O uso que nós fazemos dela é que vai determinar isso, né? Quantos usuários será que nós temos atualmente, né, aproximadamente na internet? Uma estimativa de uma organização americana, os dados da metade do ano passado, 30 de junho de 2012, é de haver algo em torno de 2 bilhões e 400 milhões de usuários. Para nós termos uma ideia, os dois países de maior população no mundo são a China e a Índia. Somando esses dois países, nós temos em torno de 2,5 bilhões de pessoas. Então é quase a população da China somada com a da Índia. É muita gente. Mais de 1/3 da população do mundo. Só no Brasil, desses 2 bilhões e tanto, mais de 83 milhões de pessoas acessam a internet. Então é muita gente. Então vemos a responsabilidade daquilo que é divulgado na internet, a quantas pessoas isso chega. Então vemos a necessidade disso ser feito de forma responsável, de forma orientada especialmente ao bem. Não necessariamente ligada à doutrina espírita, mas ligada a uma corrente filosófica, uma corrente religiosa que busque, que oriente o bem, acima de tudo. Agora vamos pegar algumas reflexões de Joana de Ângeles sobre isso. Neste livro aqui, Otimismo, a benfeitora Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, o famoso estudioso e conferencista espírita, ela faz algumas reflexões sobre assuntos correlacionados. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 38, um trecho, do capítulo 38 do livro Otimismo. Ela nos diz: observando as pessoas, tens a impressão de que nestes dias da informática, todas se encontram esclarecidas e orientadas a respeito da vida. Algo assim como: tenho alguma dúvida? Vou lá no Google, que é um site de busca, um mecanismo de busca muito famoso. Vou lá no Google e ele me dá todas as respostas, é só eu ler aquilo e pronto, está tudo resolvido para a minha vida. Eu sei tudo de tudo, basta consultar a internet. Será? Vamos dar uma olhadinha no que Joana de Ângeles fala. Ocorre que as informações que mais se transmitem raramente são corretas. Certo? Raramente são corretas. Elaboradas para atender a determinadas faixas, carregam condicionamentos psicológicos que devem atingir finalidades específicas. Servindo a interesses muito especiais, não visam esclarecer nem libertar consciências. A benfeitora Joana de Ângeles já está nos trazendo um aviso importante. Nem tudo que está publicado, não só na internet, mas na mídia de um modo geral, televisão, jornais, até mesmo livros, nem tudo é para a gente pegar ao pé da letra e assimilar como sendo, isso aqui é verdade absoluta porque alguém escreveu. Tudo tem que ser analisado. Por quê? Existem determinadas faixas, existem interesses especiais que visam a apresentar mensagens, apresentar as informações de uma maneira tendenciosa, puxando para a sua linha de pensamento. Então é importante o que nós temos de acesso na mídia de um modo geral e também na internet, nós coletarmos esses dados e analisarmos isso. Isso se aplica para a internet, para alguma coisa que nos dizem, para um cartaz, para um livro, para todos os meios de comunicação. Então fica já esse toque inicial de Joana de Ângeles para nós. A respeito do uso desse recurso, a internet, ela de forma alguma substitui, mas complementa a interação pessoal.
Não podemos chegar num ponto em que está uma família, cada uma num cômodo da casa, todo mundo ligado à internet, o pessoal se trocando mensagem e correio eletrônico para descobrir quando é que é hora de jantar, né? Vamos sair do nosso cômodo, abrir a porta, tocar na porta ali, ó, vamos conversar, vamos jantar, vamos interagir um pouco de forma pessoal. Mas a internet ajuda sim em aproximar pessoas. Por exemplo, o Grupo Espírita Caminho da Fé, o GCAF, tem um canal na internet em que ele divulga algumas das suas palestras. Nós já interagimos com pessoas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de estados do Nordeste, que viram as palestras, pediram informações a respeito dessas palestras e nós trocamos ideias sobre o conhecimento espírita com isso. Dificilmente essas pessoas estariam aqui em Araucária, né, para assistir a essas palestras. Então, nesse sentido, a internet aproxima, sim, as pessoas. Então, ela complementa, mas de forma alguma substitui a interação pessoal, né? Nunca vamos esquecer disso. A Federação Espírita Brasileira lançou recentemente um documento chamado Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro. Esse documento está disponível no site da FEB. Ele, junto com todos os outros livros que nós vamos apresentar aqui, vão aparecer nas referências lá ao final dessa apresentação. Então, nesse plano de trabalho, ele tem uma série de diretrizes sobre o movimento espírita. Aliás, é bom nós abrirmos um parêntese aqui. O que é movimento espírita, né? Movimento espírita é um conjunto de ações que buscam divulgar a prática e o estudo, além da própria divulgação da doutrina espírita. Isso é o movimento espírita, em essência, né? A doutrina espírita, os estudos, né? Os conhecimentos contidos nas obras básicas. O movimento espírita é aquilo que nós fazemos para divulgá-la, tá? Então, uma das diretrizes com o movimento espírita se chama Comunicação Social Espírita. A FEB sugere várias ações lá. Uma delas, ampliação e fortalecimento da divulgação da doutrina espírita pela mídia. Falando ali em televisão, observe, internet, além de rádio, cinema, jornal, revista, etc. Então a própria Federação Espírita Brasileira incentiva, sim, a nós usarmos de forma responsável a internet para divulgarmos a doutrina espírita. Só que, como nós já vimos, a internet tem muito mais dados do que informação. Daí a pergunta, o que publicar e repassar? Qual a diferença que eu estou fazendo entre dado e informação? Um dado é, por exemplo, um texto, um número ao qual eu tenho acesso, mas eu não verifiquei validade, consistência, nada. É simplesmente um conjunto, né, de textos ou de números que ainda não foram analisados. Isso tem aos montes pela internet. Quando eu pego esses dados, analiso a validade deles, a procedência, o mérito e uso essa análise que eu fiz para criar um plano de ação em prol do meu bem, aí eu já tenho sim informação. Então, a dizer, olha, a internet tem tudo a respeito de tudo, inclusive tudo a respeito do espiritismo. Vamos com calma. Tem muitos desses dados muito inconsistentes, e se a gente for analisar esses dados, nós vamos ver que tem muito mais dado do que informação. Tá? O que publicar então, né? Transformar esses dados em informação e publicar o que seja bom. Analisarmos, né, a consistência doutrinária, mérito e fonte desses dados antes de divulgarmos por qualquer meio, não só a internet. Porque alguém chega com um livro determinado lá, sabe lá que editora lançou, com que intenção, se é só vender. Se essa intenção é só vender, pouco importa se o conteúdo tem alguma coisa a ver com as obras básicas, com a doutrina espírita, né? Agora, se o interesse é fazer uma divulgação doutrinária, aquele livro vai ser feito com muito mais cuidado, revisado com muito mais cuidado. Então, vem alguma informação, seja um livro, uma informação que nós pegamos na internet, pelo correio eletrônico, vamos analisar. Primeiro, consistência doutrinária. O que está sendo divulgado ali realmente faz sentido frente à doutrina espírita? Mérito, vale a pena eu passar isso adiante? Todo mundo reclama de falta de tempo, né? Ah, não tenho tempo para isso, para aquilo. Pois bem, as pessoas, nessa falta de tempo que sempre dizem que tem, vai valer a pena elas abrirem aquele conteúdo e lerem aquilo? Vai valer? Outra pergunta, né? E a fonte? Porque se a gente for olhar com atenção que se coloca lá na internet, muitos daqueles dados, né, não daquelas informações, muitos daqueles dados diz que é de determinado autor, de determinado espírito, e a gente vai buscar, não é, simplesmente não é. Seja por desinformação, seja por má intenção, muitos daqueles dados não são verdadeiros, tá? Então, muito cuidado. Não só com o que a gente acessa na internet, mas aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente ouve em conversas, no estudo, no trabalho, tudo merece atenção e análise. Acima de tudo, análise.
O próprio Allan Kardec, o codificador, organizador da doutrina espírita, nos dá um exemplo. Aqui na Revista Espírita de 1863. Para quem não conhece, a Revista Espírita foi uma publicação mensal que Kardec manteve. Desde o ano seguinte ao lançamento do Livro dos Espíritos, portanto em 1858, até o seu retorno ao mundo espiritual, que foi em março de 1869. Mas mesmo depois, os colaboradores que atuavam com ele seguiram editando a revista. Então essa aqui são todas as revistas espíritas, as 12, do ano de 1863. É uma leitura que vale muito a pena fazer. Para a gente ver Kardec articulando com o mundo à sua volta, com as pessoas que colaboravam e criticavam a doutrina espírita, uma leitura muito interessante a respeito da doutrina espírita. Então, especificamente, na Revista Espírita de maio de 1863, Kardec nos apresenta alguns dados. É claro que ele não fez esse gráfico, Eu peguei os dados que ele apresentou no texto e transformei em gráfico. Naquela época também não tinha internet, Mas, independente disso, tinha a mente de um cientista organizando de forma sistemática e de forma responsável aquilo que ele recebia. Vamos observar um detalhe. 1863, tá? Nesse ano, Kardec só tinha lançado o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Em 1864, ele viria a lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira das 5 obras básicas. Então só tinham sido lançadas 2 obras básicas ainda. E ele seguia recebendo mensagens do mundo inteiro, porque não foi 1 ou 2 médiuns que trouxeram mensagens para ele analisar e publicar, Recebia mensagens do mundo inteiro, analisava essas mensagens e as que ele julgava consistentes e importantes, daí sim ele divulgava. Então ele pegou um conjunto de 3.600 mensagens para analisar e colocar nesse artigo chamado Exame das Comunicações Mediúnicas que nos são enviadas. 3.600 mensagens. Tá? Desse conjunto, ele concluiu que 600 delas eram notoriamente más. Porque elas já tinham, então, uma mensagem negativa nessas mensagens e já mereciam ser descartadas de cara. E, portanto, 3.000 mensagens, a grande maioria, eram mensagens que ele qualificou como de moralidade irreprochável. Quer dizer, o conteúdo moral das mensagens era impecável, perfeito. Então, a grande maioria das mensagens era boa. O que ele fazia com essas mensagens? Vamos pegar essas 3.000 e fazer um novo estudo, uma nova divisão. Dessas 3.000 mensagens, ele concluiu que apenas 300 delas mereciam publicidade. E dessas 300, apenas 100 tinham mérito fora do comum. Resumindo, de 3.600 mensagens, ele selecionou apenas 100, menos de 3%. Nós arredondamos aqui no gráfico para 3%, mas dá 2,7%. Só isso para ele levar adiante. Então vejamos com que critério ele pegava essas mensagens e levava isso aí adiante. Isso é muito importante nós termos em mente. Porque quem usa computador, tem acesso à internet, às vezes recebe dezenas de mensagens com arquivinho, com foto, com sonzinho, com uma mensagenzinha. Se a gente não analisar, vai repassando tudo direto. Vamos lembrar disso, como é que Kardec procedia em relação ao quanto ele recebia de mensagens e o que ele levava adiante. Analisando bem, verificando consistência e mérito, uma parcela bem menor que ele recebia, ele de fato passava adiante. Está aí um exemplo do codificador para nós aqui na Revista Espírita de maio de 1863. Recomendo fortemente a leitura desse artigo aqui. Tá? É por isso que o Espírito Erasto, no Livro dos Médiuns, que eu abreviei como LN aqui, na sua segunda parte, capítulo 20, no item 230, ele nos diz: melhor é repelir, quer dizer, rejeitar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então, se a gente daqui a pouco foi criterioso demais e rejeitou alguma mensagem boa, ela vai vir de um outro jeito, de um outro meio. Agora, no momento em que eu recebo uma mensagem triste, deprimente, ruim, e levo adiante, essa mensagem pode impactar severamente todas aquelas pessoas que receberam isso. Vamos pensar um professor, por exemplo, Ele não pode pegar tudo que ele vê na internet de informação e despejar ali para a sua turma. Ele tem que analisar com muito critério isso. Porque se ele levar uma informação errada, essas crianças que ouviram aquilo na aula, elas podem chegar a conclusões muito tristes, muito ruins, a partir daquela informação incorreta. Da mesma forma é o que nós divulgamos, não só numa palestra espírita, mas face a face com um amigo nosso, numa interação no trabalho, no estudo, no transporte, em qualquer situação.
Então, muito critério para aquilo que nós divulgarmos. Se a gente não analisou previamente, melhor a gente não falar. A partir do que Kardec nos trouxe aí de exemplos, podemos ter uma série de dicas a respeito disso. Podemos ter uma série de recomendações de como proceder, né? Então, vamos estudar, pesquisar as fontes das mensagens e avaliar o seu mérito antes de enviar essas mensagens, não depois. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente não seguir linhas de pensamento que eu já ouvi, tanto recebendo e-mails quanto pessoas me dizendo. Linhas de pensamento como, por exemplo, repasse porque recebi. Olha que interessante isso. Eu estou mandando essa mensagem adiante, mas foi porque eu recebi, eu não fiz essa mensagem, então eu não sou responsável por ela. Eu não era responsável pela mensagem até o momento em que eu a recebi. No momento em que eu passei essa mensagem adiante, eu também me torno responsável por ela. Da mesma forma que o professor que recebe uma informação incorreta e filtra essa mensagem, ele não vai passar essa mensagem para os seus alunos, né? Recebendo a mensagem e mandando adiante, ele se torna, sim, responsável pelo que ele disse. Isso aí nós temos vários exemplos para pensar na vida, né? Fofoca, por exemplo. Alguém falou mal de alguém para mim. Se essa fofoca morre comigo, ela não é minha. Eu peguei, ouvi aquilo, desconsiderei, pronto, morreu. Agora, no momento em que eu recebo a maledicência e levo ela adiante, as consequências daquilo também vão estar na minha consciência. Do ponto de vista das leis divinas, que elas estão escritas na nossa consciência, né? Livro dos Espíritos, questão 621, do ponto de vista das leis divinas, da nossa consciência, aquilo que nós levamos adiante, nós também nos tornamos responsáveis. Então esse papinho aqui de repasse porque recebi, esquece. O que nós repassamos também nos tornamos responsáveis. Outra que eu já ouvi. Não tenho tempo para conferir as mensagens. Se alguém encontrar um problema, que alerte. Quer dizer, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo de ficar analisando, eu tenho que repassar. Primeiro, por que eu tenho que repassar sem nem ter analisado, né? E, segundo lugar, vamos pegar esse livro aqui, O que é o Espiritismo? Escrito também por Allan Kardec, ele escreveu entre a publicação do Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, então 1859. Esse livro aqui é recomendado pelo próprio Kardec para nós iniciarmos o estudo do Espiritismo. Num determinado diálogo, que nós vamos ver qual, lá no final das referências, a respeito de quem alega que não tem tempo, Kardec nos traz uma recomendação. Quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente, quer dizer, fazer de uma forma responsável uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Kardec não está nos incentivando a não trabalhar, mas está nos incentivando a, quando nos dispusermos a fazer algo, fazermos bem feito. E não virmos com a desculpa de falta de tempo, né? Se não tenho tempo para analisar a mensagem, deixo ela armazenada ou eu desconsidero a mensagem. E o que eu analisar, aí sim eu posso repassar se eu achar que tem mérito, né? Outra que eu vi muito legal, olha só. O texto dizia que era do Chico Xavier e tinha umas fotos tão bonitas, uma musiquinha tão lindinha tocando. Gente, muita mensagem que dizem que é do Chico Xavier, que é do Divaldo, que é de Gandhi, que é do Charles Chaplin, que é de pessoas famosas pelas suas boas obras, frequentemente não são deles. Frequentemente tem um conteúdo negativo. Mas diz que é dele, pronto, aí o pessoal passa reto, né? Não podemos fazer isso. Nos deixar enganar por fotinhos bonitas, musiquinhas bonitas e um conteúdo triste dentro dessas mensagens. Tá? Então, são linhas de pensamento que se a gente mesmo não se vigiar, daqui a pouco a gente também está pensando assim, coisas para a gente afastar, né? Quer dizer então que divulgar mensagens espíritas ou de qualquer credo religioso, né, exige trabalho e dedicação? Olha, para fazer com responsabilidade, pode crer que sim. Não é? Um professor tem trabalho para preparar suas aulas, né? Ele tem que ficar estudando um monte antes. Da mesma forma, para a gente divulgar uma mensagem, querendo naturalmente que essa mensagem faça a diferença de forma positiva para os outros, nós precisamos sim de estudo e de dedicação. O maior beneficiado com isso somos nós mesmos, que a gente pega esses livros, temos acesso a eles, né? Não é nem proibido, que nem era, proibido estudar qualquer religião que não fosse a religião oficial. Imagina, temos acesso a esses livros, é só a gente ler, estudar, dedicar uma meia horinha aí por dia, deixa de ver um pouquinho de novela, noticiário sangrento, estuda algo, o maior beneficiado somos nós mesmos, né? Agora vamos pegar algumas orientações que nós vemos na Bíblia, para nós vermos, né? Esse tipo de orientação sobre nós termos critério para analisar algo antes de divulgar, nós temos há mais de 2000 anos sendo orientado assim. Pegando, por exemplo, João Evangelista, discípulo de Jesus. Ele, na sua primeira carta, nos diz:
Amados, não creais a todo espírito, mas provai os espíritos, quer dizer, testai os espíritos, testem, né, os espíritos, se vêm eles de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Se nós pegarmos a Bíblia, até em grego, vendo o que foi escrito ali, está exatamente esse texto, palavra por palavra. Amados, não creiais a todo espírito. Ou então, amados, não acreditem em todos os espíritos. Para nós vermos, né, desde muito tempo atrás, desde mais de 2000 anos atrás, a comunicação responsável com o plano espiritual era um fato tranquilo, um ponto pacífico. O próprio Moisés, ele proibiu, ele condenou um comércio, né, um contato irresponsável com o plano espiritual. Para nós ficarmos sabendo, querendo saber a solução dos nossos problemas mais corriqueiros, para querer saber o número de Mega Sena. Para isso, é claro que nós não temos que ter interação com ninguém. Não temos que ficar buscando o plano espiritual. Mas o contato saudável com o plano espiritual, como nós vemos aqui, era uma prática absolutamente tranquila na época de Jesus e mesmo antes. Mas ele nos avisa, João Evangelista nos avisa, não acreditem em todos os espíritos. Não é assim, alguém falou, engole e pronto, agora é lei. Vamos testar, ver se eles vêm de Deus, se aquela mensagem é orientada a uma mensagem positiva, orientada a valores positivos. Porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. João Evangelista nos diz que não devemos acreditar em todos os espíritos, inclusive nos encarnados. Um espírito encarnado ou desencarnado tem a mesma natureza, a menos de um corpo de matéria mais densa. Então, alguém fala uma mensagem qualquer, mas a pessoa é estudiosa, ela é famosa, grande coisa, eu tenho que receber essa mensagem e analisá-la com critério, antes de sair transmitindo, né? E a questão do profeta, né, dos falsos profetas. Só isso aí já dá uma palestra, né? Mas vamos ver bem resumido. Profeta, no seu sentido original, a palavra original em grego, que é profetés, significa porta-voz. Só isso. Profeta significa porta-voz, alguém que recebe uma mensagem e passa ela adiante. Então, os médiuns, na época de Jesus, na época de Moisés, eram chamados de profetas, porque eles recebiam uma mensagem de uma outra inteligência e levavam essa mensagem adiante. Então, sejamos nós também porta-vozes dos nossos bons valores, de mensagens positivas e coerentes com o nosso credo, seja ele espírita, seja qualquer outro credo. Nós somos os profetas, somos os porta-vozes dos nossos valores. Então, vamos tratar de aperfeiçoar esses valores. É para o nosso bem, acima de tudo. Agora vamos pegar uma orientação de Paulo de Tarso, talvez o maior, se não o maior, um dos maiores divulgadores do cristianismo, de toda a história, né? Aí eu sugiro aqui a leitura do livro Paulo e Estevão, que agora completou, no ano passado, 70 anos de publicação. Vale a pena, o livro não é pequeno, mas é uma leitura maravilhosa. Para a gente aprender o contexto de como viviam os discípulos de Jesus naquela época e como foi a conversão de Paulo de Tarso de perseguidor dos cristãos a divulgador do cristianismo, é uma leitura que vale muito a pena. Eu vou pegar aqui um trecho da carta de Paulo ao povo da Tessalônica. Um dos trechos, uma das missões mais duras que Paulo enfrentou, como nós lemos aqui nesse livro. O 5º capítulo da carta aos Tessalonicenses é um conjunto de recomendações de Paulo de Tarso. Uma delas é essa aqui, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a forma do mal. Vamos dar uma analisada. Não extingais o espírito. Não vamos viver uma vida materialista, só orientada para ter, para possuir e mais nada. Não vamos extinguir o lado espiritual. Não vamos desprezar as profecias, as boas mensagens trazidas pela espiritualidade superior. Não vamos desconsiderar isso. Mas examinar tudo e reter o bem. O que vier de dados, para nós, vamos analisar, vamos examinar. Vamos reter só o que for bom. E nos abster de toda forma do mal. Vamos verificar o que é informação boa, isso nós aplicamos na nossa vida e divulgamos, Não é só divulgar, Tem que divulgar e também aplicar. E o que não for legal, simplesmente desconsidera, não fica remoendo, não contra-ataca, não critica. Nós não temos o direito de criticar quem quer que seja, por mais errada que a gente ache que a pessoa está, ela tem o direito de pensar daquele jeito. Pensa daquele jeito, eu penso do meu, e todo mundo numa boa, tá? Então, orientações importantes aí de Paulo de Tarso. Quer dizer, há 2000 anos nós já temos isso aí bastante recomendado, Vamos ver algumas situações que nós podemos encontrar, não só na internet, mas também nela,
e para nós prestarmos atenção. Fizemos um resumo de algumas. Por exemplo, textos modificados em relação ao original. Sejam omissões, quer dizer, o texto tinha um determinado parágrafo e a pessoa tira esse parágrafo, ou essa palavra. Ou inclusões. O texto não tinha aquela parte e alguém inclui essa parte. Isso é distorção da mensagem. Nós temos que entender o seguinte: as mensagens que estão na internet, muitas delas foram fruto de um trabalho que uma pessoa, normalmente só uma pessoa, ou um pequeno grupo, resolveu tentar compartilhar um determinado livro. Então, as pessoas digitam lá o livro, mas não necessariamente tem alguém para revisar isso aí. Então, daqui a pouco, até sem nenhuma má intenção, aquele texto sofreu alguma distorção. A pessoa esqueceu uma palavra, digitou uma palavra errada. Ah, mas é só uma palavrinha. Essa palavrinha aí pode modificar radicalmente nosso entendimento da mensagem. E de pequenos em pequenos erros, nosso entendimento sobre a doutrina espírita pode descambar para algo completamente diferente do que está nas obras de Kardec. Tá? Então, muito cuidado com esses textos. Quer olhar algum texto na internet, antes de nós sairmos divulgando ele, não só pela internet, mas conversar com os outros, falar, vale a pena buscar esse texto no seu livro original. Ou, no mínimo, estudar em grupo. Porque daí, algum erro que para nós passou despercebido, para outra pessoa, peraí, isso aqui tem furo, que eu já li esse texto e não é assim. Tá? Então, fica essa recomendação. Cuidado com os textos que a gente busca na internet. Tem muito erro, não é pouco. Tá? É muito texto com erro. Não necessariamente com má intenção, mas eventualmente também pode ter, né? Não cabe a nós julgar ninguém, né? Jesus já nos disse isso aí, lá em Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis, não sereis julgados. Então, o fato é que o texto não está consistente com o original, não podemos usar. Sites, né? Site é um lugar na internet no qual nós podemos acessar determinados textos ou outras informações. Então tem sites que se dizem espíritas, mas que propagam ideias incoerentes, frequentemente misturando um monte de outras religiões. Sem nenhum demérito às outras religiões. Mas nós temos que entender que nós temos um conjunto de orientações para seguir que frequentemente eles são divergentes em relação a outros credos. Se a gente misturar esses credos, a gente vai acabar não seguindo nenhum deles. Vai ficar tirando para tudo que é lado, né? E tem sites que se dizem espíritas, mas se a gente for analisar os textos que tem lá, não são. As pessoas alegam liberdade. Não, tem liberdade para dizer o que eu quiser. Verdade, claro que tem liberdade. Graças a Deus nós temos liberdade para dizer, né? Mas a liberdade não pode nunca fugir da responsabilidade por aquilo que nós dizemos. A responsabilidade está sempre atrelada à liberdade. Lembrando, né, a questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está na nossa consciência. Aquilo que nós dissermos que venha a afetar positivamente ou negativamente alguém, vai ficar escrito na nossa consciência. Se nós fizermos alguém, tornarmos alguém triste por causa de algum texto que nós transmitimos que fez algo de negativo a ela, isso vai ficar na nossa consciência. Nós vamos ter que consertar isso aí depois. Então, muito cuidado com o que nós divulgarmos. Outra ocorrência que pode ter, né? Mensagens ou interpretações dessas mensagens irresponsavelmente atribuídas a espíritos de renome, mas que nunca foram emitidas pelos mesmos. Eu vou pegar aqui de exemplo, para ficar mais claro, uma mensagem que tem aparecido bastante, mas gerado uma polêmica aí na internet, que são conclusões sobre uma mensagem atribuída a Emmanuel, quer dizer, Chico Xavier trouxe, né? Afirmando que o fim do mundo, entre aspas, seria em 2019. Quer dizer, não deu certo em 2012, não, mas agora em 2019. Sempre essa busca desenfreada por, agora acaba tudo. Não vai acabar, né? Então, não foi em 2002, não, mas vai ser em 2019. Vamos largar de mão esse tipo de ideia. Então se fala sobre o fim do mundo, ou que o mundo quase acaba em 2019. E essas análises tentam se mostrar científicas, né? E alegando ser uma análise dos fatos com base nos preceitos espíritas. Explicando. Em 1969, especificamente no dia 20 de julho de 1969, o módulo lunar da missão Apolo 11 finalmente desceu na Lua. Teve uma alunissagem. Isso foi a primeira vez que um ser humano da humanidade da Terra, claro, né? A primeira vez que um terráqueo esteve em um corpo celeste fora do nosso planeta. Mensagens que nós ouvimos entre o meio espírita dizem que nessa época foi feita uma reunião entre os cristos, né? Entre os espíritos puros responsáveis pelos planetas, falando, olha, a humanidade da Terra não pode ser mais vista como uma humanidade infantil.
ela já está indo para outros corpos celestes e agora tem que ser tratada como uma humanidade mais amadurecida. Inclusive ser exigida nas suas atitudes como uma humanidade mais madura, né? Assim como a gente tolera alguns comportamentos de uma criança de 3 anos, mas um marmanjão de 16 não dá mais. Então o recado foi esse. E com isso se estabeleceu um plano de ação para o melhoramento moral da humanidade que mora aqui. Se falou, né, nessa mensagem que se alega ser do Chico Xavier, que Emmanuel teria trazido para ele, em um plano de ação de 50 anos para esse melhoramento. Vamos fazer as contas. 1969 mais 50 anos está ali, né? 2019. E também nós temos que levar em conta aquilo que nós fazemos de negativo para nós e para o nosso meio ambiente vai refletir no quê? Prejuízo a nós mesmos, e o nosso planeta vai sofrer e nós vamos sofrer as consequências daquilo que fizemos ao nosso meio ambiente, né? Absolutamente natural. A partir desse plano de ação, que por sinal vale a pena outro comentário, plano de ação de 50 anos. Para nós pode parecer um plano de ação de um monte de tempo, mas para espíritos superiores, para espíritos muito elevados, será que 50 anos é muita coisa? Nós podemos nos socorrer aqui no Livro dos Espíritos. Por exemplo, no item 101, que é integrante da chamada escala espiritual, ou escala espírita, é falado que espíritos mais simples, assim como eu, para esse tipo de espírito, o tempo parece mais devagar. Quer dizer, para mim, 50 anos é um monte de tempo. Mas aqui também no Livro dos Espíritos, na questão 1005, vale a pena conferir depois, 1005, é falado que para espíritos muito elevados, para espíritos moralmente e intelectualmente adiantados, o tempo para eles passa de uma forma muito diferente. E eles sentem a passagem do tempo de uma forma muito diferente. Resumindo, espíritos muito elevados fazem um plano, ou comentam com Emmanuel de um plano de 50 anos, isso para eles é curto prazo. Esse plano de 50 anos certamente é parte de um conjunto de planos de ação para a melhoria aqui da nossa galáxia, planos para os próximos bilhões de anos. Então, tendo isso por base na doutrina espírita, o que se concluiu com essa mensagem que falou que haveria uma moratória de 50 anos. Em 50 anos vai acabar quase toda a humanidade da Terra. Muito cuidado com esse tipo de conclusão. Muito cuidado. Se fala que está piorando por causa de planetas de vibração negativa chegando aqui perto, muito cuidado. Planetas e espíritos de grande elevação também trazem suas vibrações positivas aqui para a Terra. Nosso planeta não está piorando. Vamos comparar a Terra agora em 2013 com o ano 1013, só 1000 anos atrás. Isso para a espiritualidade superior é nada, né? Vejam a barbárie que era 1000 anos atrás. Nós estamos sem dúvida com muita coisa para melhorar, mas evoluímos nesses 1000 anos. E agora, vamos pensar, será que em 50 anos, que para eles é um curto prazo, iam dar esse ultimato e acaba quase tudo? Vejam, não faz sentido. E falam aqui que é análise dos fatos com base nos preceitos espíritas, né? Então vamos pegar os preceitos espíritas. Se eles disserem isso, fechou. Vamos pegar essa questão de previsão de datas, aqui no Livro dos Médiuns, segundo livro das 5 obras básicas. Vamos pegar um capítulo chamado da Identidade dos Espíritos. Aparece no final das referências o número dos capítulos. O que Kardec fala sobre essa questão de previsões de datas? Ele diz: reconhecem-se ainda os espíritos levianos, quer dizer, espíritos irresponsáveis, pela facilidade com que predizem o futuro e precisam, quer dizer, dão com precisão fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Vejam que Chico Xavier e Emmanuel se disseram realmente sobre esse plano de 50 anos de melhoria do planeta. Vejam a bagunça que já deu. A partir daí a gente entende porque não é trazida tanta informação sobre o futuro da humanidade, porque ia ser uma bagunça ainda maior, que a gente não sabe ainda o que fazer com isso, né? Então, se não é nos dado ter conhecimento disso, nós vamos fazer um uso negativo disso, não é compartilhado com a gente esse dado, essa informação. Kardec ainda nos diz: os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas. Quer dizer, uma intuição vaga, isso é pressentimento, como é definido ali na Gênese, né? Sejam pressentidas quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. Então, aquele papinho de 2019 já começa a ficar meio difícil, né? Se eu estou analisando em face da doutrina espírita. Posso analisar segundo uma outra doutrina qualquer, mas segundo a doutrina espírita, nunca, porém, determinam datas. Já é para desconfiar, né? A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada
é indício, quer dizer, é um sinal de mistificação. Mistificação significa abusar da credulidade dos outros. Então, cuidado com esse tipo de previsão. No ano tal vai acabar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é indício de mistificação. Isso aqui quem está dizendo é o codificador da doutrina espírita. Se a pessoa diz que está baseada na doutrina espírita, tem que estar baseada também nisso. Se a gente encontrar incoerência, a gente tem a liberdade de escolher qual caminho seguir. Mas se eu quero seguir o caminho da codificação espírita, se eu acho que esse caminho é coerente, então aquele tipo de informação a gente tem que descartar. Não é nenhuma crítica àquele tipo de texto. Somente critico dizer que aquilo é baseado na doutrina espírita. Porque nós vemos aqui, não é. Mas acima de tudo, não vamos entrar em polêmica. Porque muitos desses dados, esses textos apresentados, são justamente para gerar briga, discórdia, polêmica, divergência. Tá? No livro aqui, Obras Póstumas, esse livro foi publicado no ano do aniversário de Araucária, 1890. 21 anos depois da desencarnação de Kardec, com textos que ele ainda não tinha levado a público. Né? Pois, num determinado trecho de Obras Póstumas, que nós vamos ver no final a referência direitinho, Kardec diz que a doutrina espírita, querendo ser aceita livremente, por convicção e não por constrangimento, quer dizer, por imposição, proclamando a liberdade de consciência, um direito natural imprescritível, quer dizer, um direito do qual nós não podemos abrir mão, não podemos abrir mão da nossa liberdade de consciência. Kardec nos diz que a doutrina espírita afirma: se eu tenho razão, todos acabarão por pensar como eu. Se estou em erro, acabarei por pensar como os outros. E vamos lembrar, dono da verdade é só Deus. A doutrina espírita, nós lemos ali no livro A Gênese, ela busca se aperfeiçoar, evoluir também com o tempo, de forma responsável, de forma consistente. Deus sabe a verdade. Então nós vamos ainda trazer conhecimentos novos para a doutrina? É óbvio que sim. Então, alguns conhecimentos que nós ainda não temos incorporados, vamos trazer, de forma que, se alguém pensa diferente da gente, pois que pense, se aquele conhecimento for consistente, a doutrina espírita vai incorporar esse conhecimento. E se não for consistente, deixamos a pessoa livre para pensar daquele jeito. Kardec ainda diz: em virtude destes princípios, não atirando pedras a ninguém, ela, a doutrina espírita, nenhum pretexto dará para represálias e deixará aos dissidentes, aqueles que pensam diferentes, toda a responsabilidade de suas palavras e de seus atos. Kardec está nos dizendo um recado importante aqui. Deixa as pessoas pensarem diferente, elas têm todo o direito do mundo de pensar diferente. Não vamos atacar ninguém. Se a pessoa quiser informação sobre a doutrina, nós podemos dar, mas ela tem todo o direito de pensar do jeito que ela quiser. Tá? Muito importante termos esse ponto que está contido na codificação espírita. A doutrina espírita, nas suas obras básicas, já traz esse preceito, né? Já traz essa ideia de liberdade de consciência. E aí eu trago um trecho também do livro Paulo e Estevão, um debate em que Estevão teve com o então ainda Saulo de Tarso, quando ainda era perseguidor dos cristãos, em que ele nos diz: Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito, quer dizer, não está certo, nós perdermos tempo em contendas, ou seja, em brigas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama o nosso esforço. Estevão nos diz aqui o seguinte: os profissionais da polêmica, aqueles caras que só querem saber de atacar os outros, eles acabam não tendo tempo para fazer o bem. Gastam todo o tempo, toda a energia deles só em tentar detonar aqueles que tentam fazer alguma coisa de bom. Não vamos entrar nisso. Esse é o fermento da discórdia, que Jesus já tinha alertado para nós não entrarmos nesse tipo de seara. Vamos deixar os polemistas fazerem o que eles quiserem, criticarem o que eles quiserem. O que for útil para o nosso bem, vamos acatar essa crítica e melhorar. E o que for crítica gratuita, ele tem todo o direito de atacar como quiser. Estevão está nos dizendo, né, então, em suma, menos bate-boca e mais trabalho em prol do bem. A essência é isso, né? Tanto para o que é divulgado pela internet, como de qualquer meio. Verbalmente, por escrito, em um cartaz, em um livro, em uma conversa lá no cafezinho, no trabalho, todos os meios. Menos bate-boca e mais trabalho no bem. Jesus dizia, né, que os discípulos dele seriam identificados por se amarem, quer dizer, por praticarem a caridade, não por seguir essa ou aquela denominação religiosa.
Muito bem, falamos um monte aí sobre o que divulgar, o que não divulgar, mas temos um conjunto de sites, de locais na internet a divulgar, que trabalham de uma forma responsável na divulgação doutrinária. Começando pelo Conselho Espírita Internacional, é um organismo que busca unificar, busca unir todas as federações espíritas de todos os lugares do mundo. Tem a brasileira, tem de todos os países aí, todos eles buscam ser unidos pelo Conselho Espírita Internacional. O site deles é intersei.com. Lá nós temos uma série de materiais gratuitos para nós baixarmos e estudarmos. São materiais estudados previamente, não são materiais divulgados de forma irresponsável. Vale a pena. O site, embora é um site que se diz internacional, esse site também está em português. Depois do Conselho Espírita Internacional, sugerimos o estudo, o acesso ao site da Federação Espírita Brasileira. O site é www.febnet.org.br. Lá também tem uma série de materiais para nós baixarmos de forma gratuita, materiais estudados de uma forma responsável, quer dizer, nós não vamos baixar e estudar material que sabe lá se tem consistência doutrinária ou não. Recomendamos também o site da Associação Médico Espírita, www.amebrasil, AME de Associação Médico Espírita, a sigla, amebrasil.org.br. Lá nós temos bastante estudos científicos sobre a doutrina espírita, não só em relação à ciência médica, mas em relação, por exemplo, com a relação entre espiritismo e física. Quem quiser estudar textos de uma forma mais científica, tem muito material muito interessante no site da AME Brasil. Nós já tivemos, inclusive, aqui palestras com o Dr. Laércio Furlan, que foi presidente da Associação Médico Espírita do Paraná. Sempre trabalhos que buscam trazer também a base científica da doutrina espírita. Recomendamos também o site da Federação Espírita do Paraná, que é o www.feparaná.com.br. Aqui no site da Federação Espírita do Paraná, nós temos textos, apresentações, artigos, palestras, biografias, um monte de material também gratuito para nós estudarmos e aperfeiçoarmos nosso conhecimento da doutrina espírita. E, puxando um pouquinho a brasa para o nosso assado, divulgamos aqui os canais do GECAF, do Grupo Espírita Caminho da Fé. Dentro do YouTube, o YouTube é um site na internet que publica gratuitamente vídeos. Nós publicamos algumas das palestras aqui da casa, naturalmente verificando no detalhe toda a consistência doutrinária delas, e depois disso publicamos palestras da casa ali. E algumas palestras nós gravamos só o áudio delas, e elas estão nesse site aqui, gcafaraucaria.podomatic.com. Isso é um podcast. O que é um podcast? É um site que visa também a disponibilizar, compartilhar conteúdo. Então é basicamente esses dois canais. Então, GCAF Araucária dentro do YouTube ou o Podomatic dentro do canal do GCAF. Façamos então a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? Revisão prévia dos textos a divulgar. Não só por e-mail, o que nós formos colocar em uma rede social, blog, verbalmente, por escrito. Vamos revisar esses textos antes. Não vamos copiar trechos de livros, imagens, áudios que tenham reprodução proibida, que tenham direitos autorais, para a gente não ficar sujeito a processos. Muitos livros não afirmam ter restrição à publicação, mas muitos dizem que sim. Então vamos olhar o livro antes, o comecinho do livro, para ver se tem alguma restrição. Então, vamos colocar em risco nós mesmos e a instituição espírita que a gente frequente. Vamos estudar a doutrina espírita em grupo. Daqui a pouco, algum detalhe que eu não peguei, que está errado, outras pessoas pegam. Tem centenas de bons livros para nós lermos. Não temos que ficar caçando aí pela internet. Vamos ver se tem um texto espírita bom para eu ler. Tem centenas de livros ótimos para nós lermos. Então vamos fazer essa leitura. Nós não fazemos ideia do alcance do que nós dizemos ou da nossa influência sobre as pessoas. Então tratemos de fazer uma influência positiva. As pessoas nos ouvem. Elas falam, olha, a pessoa disse isso, daqui a pouco isso vai fazer a diferença na vida dela. Pois vamos tratar que faça uma influência positiva. Pegando ainda esse trecho aqui do capítulo 38 do livro Otimismo, que nós começamos a abordar no começo dessa nossa expositiva, Joana de Ângeles ainda nos diz: aplica bem o tempo de que disponhas, quando a serviço da mensagem. Não desperdices oportunidade, não vamos perder tempo. Elucida alguém, quer dizer, esclarece alguém quando não o possas fazer a muitos. Eu não vou poder, eu não tenho
talento para fazer palestra para milhares de pessoas. Eu posso falar para o meu vizinho, posso falar para alguém que esteja próximo de mim. Isso já é esclarecimento a alguém, já é um trabalho no bem. O importante é a contribuição, modesta que seja, à obra da libertação espiritual. E encerramos com as reflexões de Emmanuel, num livro que vale muito a pena ser estudado, chamado Estude e Viva, trazido pelos médiuns Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, e Valdo Vieira, com mensagens de Emmanuel e André Luiz. No último capítulo desse livro, capítulo 40, falando sobre as pessoas que sofrem, Emmanuel nos diz: trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na criação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Essa própria mensagem nós vemos na internet com um monte de variações e distorções. Uma das que eu mais vejo, até mais do que essa original, é a maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo é a sua divulgação. Tem um monte disso na internet. Vejam como está diferente. Emmanuel nos diz que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos solicita uma espécie permanente de caridade, que é a caridade da sua própria divulgação. De forma, naturalmente, responsável, de forma consistente com os ensinos do nosso Mestre Jesus, o qual orientou a espiritualidade superior que trouxe essas obras tão maravilhosas aí para nós. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Convido a todos nós a estudar, praticar e divulgar a doutrina espírita e que Jesus nos abençoe e ilumine. Para nós agradecermos o amparo que tivemos hoje, nesse encontro de hoje, convido a nós a fazermos uma prece. Quem quiser, para não se distrair com o ambiente à sua volta, pode fechar os olhos. Na hora de nós falarmos com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Espírito Protetor, nosso Anjo Guardião, é bom estarmos bem atentos para isso. Vamos imaginar Jesus chegando junto a nós, nos abraçando, nos transmitindo uma mensagem de fé, de tranquilidade, de nós seguirmos em frente com os nossos objetivos nobres da vida. E recebendo esse abraço e essas boas energias, vamos conversar com Ele. Querido Mestre Jesus, muito te agradecemos, muito temos a te agradecer pela mensagem tão nobre, tão elevada, que nos trouxeste há mais de 2000 anos e é que ainda buscamos estudá-la, entendê-la e praticá-la. Te agradecemos pela espiritualidade que nos amparou nesse encontro de estudos de hoje. Te agradecemos também pelos nossos anjos guardiães, nossos espíritos protetores, que a tua luz também recaia sobre esses irmãos que nos aguardam também para a nossa evolução. Obrigado, Mestre, por essas mensagens, por esse amparo. Que a tua luz, que o teu bem se irradie a todos os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, todos aqueles que nós amamos, todos aqueles que nós queremos bem, e também para todos aqueles com os quais ainda não nos entendemos, com os quais ainda temos que nos harmonizar. Obrigado, Mestre, obrigado a toda a espiritualidade superior, que nós possamos sempre ficar na tua paz, querido Mestre Jesus. Assim seja.